Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa e o tema da nossa aula é polinômios. Polinômio é toda expressão algébrica racional inteira, classificação especial. Então, a gente estudou nas aulas anteriores sobre monômios, então hoje a gente vai ver uma classificação especial dos polinômios. Então, um polinômio nada mais é do que uma adição algébrica de monômios. Então, se só tem um termo, ele é chamado de monômio. Se tem dois termos, é binômio. Se tem três termos, trinômio. E mais de três termos, polinômio, 4 ou mais. Então, aqui nós temos a classificação especial dos polinômios. Função polinomial ou polinômio. Então, um polinômio P de x é igual a n, x elevado a n. Então, aqui nós temos os termos do polinômio e eles são classificados em ordem decrescente, os expoentes, até chegar no termo a zero, que é o termo independente. Então, aqui nós temos o coeficiente, que os coeficientes é a parte numérica. Nós temos a variável nesse polinômio aqui, que é x. E nós temos os expoentes, que é esses números pequenos que ficam acima. E o termo independente, que é o que não tem mais a variável. Então, esse polinômio aqui ele está organizado em ordem decrescente. Primeiro tem o expoente elevado a 3, depois elevado a 2, e depois elevado a 1, e depois o x elevado a 0, que não precisa colocar, que ele é o termo independente. Polinômio com uma só variável real. Observe os polinômios reduzidos. Então, os polinômios, nesse exemplo aqui, ele aparece o x ao quadrado, o x elevado a 1 e o x elevado a 0. Então, aqui nós temos esse polinômio, ele está reduzido e na ordem decrescente. Aqui o outro, ele tem elevado ao cubo, ao quadrado, elevado a 1 e o x elevado a 0, que é o termo independente. Quando a gente estiver colocando eles na ordem organizada, se caso não tiver um dos termos, por exemplo, tiver 4x elevado ao cubo e já pular para o x, então esse termo aqui a gente já completa ele com zero. Eles possuem uma só variável, que é o x, e as potências das variáveis x estão ordenadas na forma decrescente. Nesse caso, dizemos que eles estão ordenados e completos. Completos porque está todos os termos. Começa, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente começa do cubo, depois vai para o quadrado, depois vai o x elevado a 1, e depois o x elevado a 0, que é o termo independente, não precisa colocar. Se faltar algum dos termos, então ele é classificado como incompleto. Grau de um polinômio. Como que a gente obtém o grau de um polinômio? Os polinômios são chamados conforme o seu grau. Para identificar o seu grau, basta observar o grau do maior monômio. Esse será o grau do polinômio. Grau do polinômio, exemplo. Então, aqui a gente vai observar, basta olhar o maior expoente do polinômio. Então, no caso aqui, é o x elevado a 7. Às vezes, ele não vem na forma organizada. Ó, esse aqui nós temos um exemplo de um polinômio incompleto. Ó. Então, o x elevado a 7, está faltando o x elevado a 6. E está faltando aí o x elevado a 3 e o x elevado a 2. Então, ele é incompleto, só que o grau dele é 7, que é o maior expoente. Outro exemplo aqui, nós temos quem é o grau desse aqui, ó. Ele não está organizado, ó. O maior termo é esse aqui, x elevado a 6, então o grau dele é 6. Então, temos que observar, porque às vezes eles não vêm nas formas organizadas. Expressões que não são polinômios. Então, aqui não pode ser um polinômio quando vier x no denominador. Não pode ser um polinômio quando o x vier dentro da raiz. Não pode ser um polinômio quando os expoentes for escrito na forma de fração. Então, aqui, esses exemplos aqui não representam polinômios. Valor numérico de um polinômio. Dado um polinômio p de x, temos que o seu valor numérico é tal que x é igual a A. É um valor que se obtém distribuindo x por A, onde A pertence ao conjunto dos números reais. Então, o valor numérico de um polinômio é você substituir o valor de x
por o que vier dado na questão e efetuar as regras que vier estabelecido nesse polinômio. Então, aqui nós temos o polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeiro, ele quer que x seja 1, ó, P de 1, ó, x, 1. Então, a gente vai trocar, ó, aqui onde tiver x, a gente vai substituir por 1. Ficou 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6, igual a 2. Que nós temos o x igual a 0. Então, não tem x, a gente vai trocar por 0. 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. O resultado vai ser 6. E aqui nós temos trocando por 2. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Que resolvendo aqui as operações, 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 é 10. E aí aqui quando a gente resolveu, a gente obteve como resultado 0. Então, até a próxima aula. Bons estudos. Espero ter ajudado vocês. E fiquem com Deus.